Salve, salve pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um dia com aula de geografia. O nosso foco hoje permanece sobre o conteúdo passado, em que trabalhamos a cartografia. Hoje iremos continuar com a mesma temática, trazendo para vocês técnicas novas, ou formas de se representar a superfície terrestre. Lembrando que no conteúdo passado, da semana passada, nós trabalhamos a questão dos mapas. Então, hoje iremos dar continuidade a essa forma de se representar o planeta Terra, mas com outras técnicas. E também iremos falar da escala, que é um dos elementos que compõe o mapa e que tem grande importância. Então, vamos tentar mostrar para vocês os tipos de escala e mostrar para vocês como se utiliza ela ou como se faz a leitura de uma escala no mapa. Beleza? Então vamos que vamos para mais uma aula de geografia. Bom, então vamos que vamos, retornando ao nosso material. Lembrando que nosso foco é cartografia. E tem esse primeiro item, eu vou tentar deixar claro para vocês o que é a escala de um mapa e para que ela serve. Tá bom? Então, escala é a relação entre a distância medida em um mapa da imagem e sua medida real na superfície terrestre. Então, em outras palavras, a escala ela mostra quantas vezes o espaço foi reduzido para poder ser ilustrado, para poder ser representado em uma folha de papel ou no monitor de um computador. Então, ela faz essa relação do tamanho real e do tamanho que está sendo ilustrado o mapa numa folha, ou seja lá, em qual for a outra ferramenta, tá bom? Então, é essa a função da escala, mostrar essa proporção, essa relação da distância real e da distância utilizada no mapa. Então, a escala, geralmente, ela aparece de duas formas, tá bom? A escala numérica, que é essa primeira aqui que eu estou destacando. A escala numérica, geralmente, ela vem com números somente. Então, observe que ela vem somente com número. Então, o que é que ele quer dizer? O que é que essa escala quer dizer? Então, esse primeiro aqui, esse primeiro número, ele mostra o espaço, o tamanho da área no mapa. E o outro número mostra o tamanho que corresponde no espaço real, na superfície terrestre. Então, como é que se lê? Então, diz o seguinte: 1 centímetro no mapa, que aqui está, 1 centímetro no mapa, corresponde a 1.000 centímetros na realidade. Então, cada centímetro corresponde a 1.000 centímetros na realidade, tá bom? Então, se eu tenho um mapa aqui, uma folha de papel, eu pego uma régua, e essa régua eu consigo identificar que de uma cidade para outra eu tenho uma distância de 1 centímetro. Então, se eu for andar no espaço terrestre, na realidade, entre as duas cidades, eu vou percorrer, no caso, 1.000 centímetros, ou no caso, 1.000 centímetros de distância dessa cidade para a outra. Então, eu usei o termo cidade, mas geralmente essa escala ela é utilizada para a representação de escala grande, ou, no caso, representação de um espaço menor. Então, o importante é você entender, primeiramente, que isso aqui é uma escala numérica. Ela é diferente de uma escala gráfica que está aqui ao lado. A escala gráfica que você está vendo aqui ao lado, ela utiliza um pequeno gráfico, que aqui está. Esse gráfico também diz a mesma coisa. Ó. Isso aqui é uma distância, isso aqui é 1 centímetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro. Tá bom? 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro. Então, cada centímetro corresponde a 1.000 metros na realidade. Então, em outras palavras, a escala gráfica ela vai trazer um pequeno gráfico que vai mostrar os centímetros. A escala numérica ela só traz números, mas a ideia é a mesma. Outra coisa que eu vou chamar a atenção é que a escala numérica ela não utiliza uma unidade de medida, como aqui aparece na escala gráfica. Na escala gráfica eu tenho unidade de medida quilômetro. Na escala numérica não aparece, mas ela sempre vai vir em centímetro, tá bom? Sempre vai vir em centímetro. Eu vou mostrar para você um outro exemplo para que você possa entender da diferença entre as duas.
No item seguinte, você vai encontrar outros modelos de escala, certo? Então, aqui eu tenho outros modelos de escala. Mas a ideia é a mesma. Se você compreender o primeiro item, vai compreender esse facilmente. Então, está aqui mais uma vez, ó, escala numérica. Eu percebo que ela só tem números. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 4 milhões de centímetros na realidade. Tá bom? Então, repetindo, 1 centímetro do mapa corresponde a 4 milhões de centímetros na realidade. Então, aqui fica fácil você entender essa utilização, como se utiliza a escala na hora de se fazer essa relação da distância real com a distância utilizada no mapa. Então, os valores da escala numérica são sempre em centímetro, lembrando que foi aquilo que eu ressaltei. Então, a escala gráfica aqui, mais uma vez, percebo que aqui está ela, ó, utilizando pequenos gráficos, aqui já está me dizendo, ó, aqui vai de 0 a 1 centímetro. Então, 0 a 1 centímetro no meu mapa vai corresponder a 40 quilômetros. Aqui, da mesma forma, de 0 a 40 centímetros, vai corresponder a 40 quilômetros. Agora, se eu tiver 2 centímetros, já vai corresponder a 80 quilômetros. E assim sucessivamente, tá bom? Os valores da escala gráfica aparecem quase sempre em metros, representado pela letra M, e em quilômetros, km. Tá bom? Então, geralmente, ela aparece nisso. Vai aparecer em centímetro, professor, uma escala gráfica? Dificilmente, porque ela já vem sempre aqui na escala numérica. Tá bom? E geralmente só vai utilizar esses dois termos, o metro e o quilômetro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, para que serve a escala? Ela me mostra quantas vezes o cartógrafo reduziu aquele espaço, aquela superfície, para poder ela ser ilustrada naquela folha de papel. Tá bom? O nosso item seguinte, ele já vai trazer outros modelos de representação de um mapa ou da superfície terrestre. Então, aqui eu destaquei alguns deles, espero que vocês possam observar aí. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um mapa que nós já destacamos na aula anterior, mas eu vou focar aqui novamente, representação plana de toda a superfície terrestre. Exemplo, um mapa de um país, um mapa de um estado, ou de uma bacia hidrográfica, de bacias hidrográficas. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa político, no caso, o mapa do Brasil. Também existem as plantas. A planta, ela é uma representação de um espaço menor, de uma superfície terrestre menor. Geralmente pode ser representação de uma casa, ou de um bairro, de uma cidade, tá bom? Então, a planta, ela é uma representação plana, bem detalhada de um imóvel, no caso, uma casa, um prédio, ou uma superfície da terra, que seja um espaço menor. Também existem as cartas. A carta ela é uma representação do espaço geográfico vista de cima, tá bom? Vista de cima, com detalhes médios dos aspectos naturais e artificiais. Então, ela traz uma ilustraçãozinha aí do que é aspecto natural e do que é aspecto artificial. Então, aqui é outra técnica que se utiliza para poder se fazer uma representação da superfície terrestre. Mas também existem outros, que é esse que vocês vão ver logo em seguida. Existe também os croquis. Para que serve ele? Qual é a função dele? Então, o croquis ele é um desenho à mão livre dos principais traços de uma determinada paisagem. Tá bom? Então, é uma ilustração que é feita ali, é um desenho que é feito de por exemplo, de uma praça, de uma escola, de um bairro, de uma determinada cidade. Beleza? A maquete ela já é uma representação em miniatura. Né? Você já pega um espaço qualquer e ali tenta ilustrar ele em uma miniatura, onde você possa fazer a observação de todos os lados, né, de cima e de perfil daquela ilustração. Então, a maquete ela é um modelo em miniatura representando os seus aspectos naturais e artificiais. Aqui é bem nítido isso. E o bloco diagrama é uma representação em 3 dimensões: comprimento, altura e largura de uma parte qualquer da superfície terrestre. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma representação de uma praia, no caso, uma planície, no caso, como é que eu posso dizer? Uma plataforma continental. Bom? Então, é uma representaçãozinha em 3 dimensões: comprimento, altura e largura de uma determinada superfície. Beleza até aí? Então, aqui nós temos as principais técnicas que são utilizadas para
ilustrar as representações da superfície terrestre. Então, ressaltando mais uma vez, o bloco diagrama, que é uma representação em 3 dimensões, a maquete, que é uma representação em miniatura de uma superfície, de algo qualquer, o croquis, que é uma representação em traços, em desenho, tá bom? Falamos do mapa, a planta, que é uma representação de um imóvel qualquer, e a carta, que é uma representação detalhada, no caso, vista de cima, geralmente vista de cima. Então, essas são outras técnicas que se utiliza para se fazer a representação da superfície terrestre. Beleza? Espero que tenham compreendido. Fique com Deus e até a próxima, jovens cabeçudos.